Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre ter tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E notícias do Cruzeiro aqui na... E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Cruzeiro. Tamo junto!